estar orando. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, tua misericórdia, teu grande amor derramado em nossos corações. Senhor, nós oramos que uma vez mais tu venha instrumentalizar o teu filho, venha capacitá-lo, instruí-lo, dirigi-lo pela tua palavra, Senhor, e que essa palavra encontre guarida e refúgio em nossos corações. Fortalece-nos, edifica-nos, dá, Senhor, a tua palavra como um manancial de água para as nossas almas. Glorifica o teu nome nesta noite uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido mais uma vez a abrirmos a Bíblia na segunda, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10. Nós nos propomos a falar hoje sobre o Tribunal de Cristo, e é um assunto longo, de suma importância para nós, para a igreja, e creio que vai servir de bênçãos a nós. Os irmãos encontraram? Amém? Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do Tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. Amém? Pode tomar o teu assento, irmão. Estamos abordando o assunto da escatologia já há algumas terças-feiras, e na última que abordamos o assunto do arrebatamento. E este assunto de hoje, o Tribunal de Cristo, é um assunto que muitas vezes é ignorado, nós passamos por cima, não temos um interesse muito grande por esse assunto. Mas nós vamos ver que ele é de suma importância, porque aquilo que nós vivemos hoje, nós vamos entender no futuro. Na visão, meus irmãos, pré-tribulacionista que falamos, quando falamos sobre o arrebatamento, que é a visão da Assembleia de Deus, nesta visão, o Tribunal de Cristo acontecerá logo após, enquanto acontece a grande tribulação aqui na terra. Para os pós-tribulacionistas, primeiro acontece a grande tribulação e depois o arrebatamento e, consequentemente, o Tribunal de Cristo. Mas nós entendemos desta forma. Também não podemos confundir o Tribunal de Cristo com o juízo final, ou o grande trono branco que nós ouvimos, que é para os ímpios. O Tribunal de Cristo é para os salvos. O grande trono branco é para os ímpios. Não podemos confundir isso. A palavra que Paulo usa para tribunal, no grego, é bema. E é utilizada para designar o palco ou pódio dos juízes nos Jogos Olímpicos de Atenas. E uma curiosidade, os competidores premiados não julgavam a si mesmos melhores ou piores um do que os outros. O mais importante é que havia chegado lá, haviam concluído e estavam sendo premiados. Então, para nós termos esse entendimento, todos que chegarem lá
estão salvos. Ninguém vai ser julgado para ser salvo, mas estão salvos. O que será julgado são as obras. Hebreus capítulo 10 e o verso 17, aqui nós temos vários versículos, se os irmãos quiserem acompanhar, marcar, fiquem à vontade. Hebreus 10 e 17 diz assim: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Tudo que nós erramos, pecamos, fica aqui. Não vai conosco para o tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento, nós não teremos mais que conviver com a vergonha do pecado. Isso acaba. Romanos 8:1 também diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há mais condenação aos salvos. Fomos arrebatados e de lá nós não retrocedemos. A palavra comparecer, que nós lemos aqui em 2 Coríntios 5 e 10, no grego, phonero, diz que é claramente visto, explicitamente manifesto ou discernido. Este é o significado da palavra comparecer. Quer dizer que Deus, Ele vai nos tornar claro todas as coisas, não nós, o nosso corpo, mas aquilo que realmente somos em essência. Nós seremos discernidos por Deus. Ele já nos conhece, mas nós veremos quem realmente somos no tribunal de Cristo. Que todas as coisas, inclusive aquilo que já esquecemos, mas que são obras, nós estaremos nos tornando tudo manifesto para nós e para Deus, para que não tenhamos dúvidas daquilo que praticamos, ou bem ou mal. É no tribunal que realmente as nossas obras serão desvendadas. É o que chamamos de legado, porque as nossas obras nos seguem. Temos o exemplo de pessoas que, após o seu falecimento, a família, os conhecidos, os amigos ficam lembrando desta pessoa, porque as nossas obras nos seguem. E Apocalipse capítulo 14, o verso 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, estas obras que nós praticamos aqui, elas seguem junto conosco para serem explícitas diante de Cristo, para que através destas obras venhamos ser premiados, receberemos o galardão. Após o arrebatamento, Jesus recebe a igreja, os vivos e os mortos ressuscitados, como já falamos na outra terça, em um evento secreto e nos ares, que é o tribunal de Cristo. O que é o tribunal, irmãos? Nós já colocamos algumas coisas, vocês já entenderam, mas é o julgamento das obras dos crentes na terra, não como filhos, mas como servos, pelos serviços prestados para o reino de Deus.
Então, tudo que nós prestamos a Deus, o nosso serviço, os nossos dons, os nossos talentos, serão julgados, pois isto são obras. Todos que esse texto nos fala, que todos devemos comparecer diante do tribunal, corresponde à igreja, os fiéis. Não é todo o mundo, mas aqueles que chegaram lá, né? Aqueles que estão servindo a Cristo hoje, pois Paulo estava falando aos crentes em Corinto. Então, não podemos confundir com toda a humanidade. Nesse tribunal é para os salvos. As obras que esse texto nos fala correspondem ao que fazemos enquanto cristãos que alcançamos salvação. Mas por não sermos perfeitos, passaremos pelo tribunal e ali saberemos se as nossas obras glorificam a Deus ou não. Nós vamos saber realmente se tudo o que estamos fazendo está colocando Deus no centro. Se Jesus está sendo realmente os fundamentos da nossa fé, ou o fundamento da nossa fé. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 31 diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Não é só o que fazemos aqui dentro da igreja. Não é só o que fazemos diante dos olhos dos nossos familiares. Mas tudo na nossa vida deve glorificar a Deus. Mas por que passaremos pelo julgamento de obras, se a salvação não é pelas obras? A salvação, irmãos, é pela graça. Abra a Bíblia em Efésios 2, 8. Em diante nós vamos ver que é pela graça. Mas, como já entendemos e sabemos, nós somos salvos para as boas obras. Mas como nós somos imperfeitos e pecadores, é inevitável que nós também tenhamos más obras. E por isso precisamos passar pelo tribunal. Efésios 2 e 8 em diante diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso está resolvido, a graça que nos salva, não são as nossas obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Já imaginou se fôssemos salvos pelas obras? Nós iríamos fazer um esforço extremo para nos salvar. Graças a Deus que não é por este caminho. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Jesus já tinha boas obras a nós realizarmos, por isso que Ele nos dá dons, nos dá talentos e nos ensina a servir ao seu reino. Então nós somos feituras dele para as boas obras, para estas obras que Ele já preparou de antemão para nós. Mas nós concordamos que na igreja, irmãos, há servos infiéis, inúteis, negligentes, assim como há aqueles que se esforçam e se dedicam, que são os crentes úteis ao reino, são fiéis servos do Senhor Jesus. Se os maus se arrependerem e chegarem ao tribunal, é porque alcançaram salvação. Porém, talvez não tenham alcançado as boas obras. Talvez as más obras são muito maiores do que as boas obras.
e talvez não lhe sobre nada. Então, assim também pode acontecer com aqueles que, no final da vida, aceitam Jesus como Salvador. Não tiveram tempo para as boas obras, mas, pela fé e pela graça, foram alcançados para a salvação. Então, as suas obras não poderão lhe proporcionar o galardão que nós estamos falando, mas estarão lá no tribunal de Cristo também. O que será julgado? Que tipo de obras Jesus vai nos julgar? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 23, nos fala assim: o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de uma forma total e completa, nós seremos julgados, ou seja, as nossas obras serão julgadas. Aquilo que fazemos através do espírito, da alma e do corpo. Os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas palavras e as nossas ações. Todas as obras serão julgadas por Cristo. Não haverá um julgamento genérico ou limitado ou de toda a igreja, será individual, um por um, como nós lemos lá no texto, porque todos nós compareceremos, cada um. Mas este julgamento será completo de tudo o que fazemos ou pensamos em todos os tempos e em todos os lugares. Nada foge aos olhos do Senhor Jesus. Como já falamos, o julgamento se dará nos céus, nos ares. Jesus respondeu a essa pergunta em Apocalipse 22 e 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nós seremos recompensados. Se Jesus vem com o galardão, o julgamento se dará logo após o arrebatamento, ainda nos ares. Mais um texto que nos comprova isso é Mateus 16 e 27, que diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A igreja será coroada, receberá o seu galardão, cada um de nós, conforme escreveu em 1 Pedro 5 e 4. E quando o Supremo Pastor ou Sumo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Queridos, são muitas informações, mas eu creio que o que mais nos chama a atenção, o que deve nos chamar a atenção, é que obras eu estou realizando hoje, para que quando eu encontrar Cristo, eu receba diretamente dele, para mim. Eu creio que Jesus anseia também por esse momento de nos encontrar a cada um, multidões e multidões de pessoas, não só a igreja atual, mas aqueles que também já morreram em Cristo, ressuscitarão e receberão de Cristo o galardão. O que é esse galardão? Irmãos, há muito tempo os crentes acreditavam que o galardão era algo material, uma espécie de coroa, ou talvez coroas, ou outras coisas, né?
São várias as coroas mencionadas na Bíblia. E se nós recebermos uma coroa de cada situação, nós não teremos nem como usá-las, se fosse material. A Bíblia fala, por exemplo, da coroa de glória, em 2 Pedro capítulo 5, verso 4, a coroa da vida, em Tiago 1 e 12, a coroa incorruptível, em 1 Coríntios 9, 25, e a coroa da justiça, em 2 Timóteo 4 e 8, e ainda alguns teólogos encontram mais coroas. Mas eu não creio, e nem você crê, eu entendo assim, que nós vamos receber algo que não nos será útil nos céus. Para que andar com uma coroa de ouro na cabeça, se nós vamos pisar no ouro, né? Nós vamos andar em ruas de ouro. Então não vai ter valor. Aqui se corre atrás de ouro, de prata, de valores, mas nos céus isso tudo acaba, porque lá nós não teremos necessidade disso. De acordo, irmãos, com o trabalho realizado aqui na terra, acredita-se que haverá pessoas que receberão um galardão maior, outros um galardão menor, por causa das obras. E se tiver feito um grande trabalho, será que a coroa será uma grande coroa que vai sobrar na nossa cabeça, irmão Euclides? Eu creio que não, né? Então, muitos irmãos que fazem um grande trabalho no reino do Senhor, mas que às vezes nós não valorizamos. Talvez eles receberão um grande galardão e vamos até ficar surpresos com isto. Mas tudo, irmãos, é especulação. Não há como nós afirmar o que é o galardão. A Bíblia não nos dá esse direito. A coroa, por exemplo, ela fala de posição, domínio e poder. Na parábola das minas, lá em Lucas capítulo 19 e o verso 17, aquele que representa o Senhor diz assim: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Talvez seja autoridade, talvez seja domínio, governo sobre cidades no futuro. Jesus também fez essa promessa em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Autoridade e poder. Mais uma vez nós vemos isto. Então é interessante entendermos que quando a Bíblia diz, em Apocalipse 22 e 12, que Jesus vem trazendo o seu galardão para dar a cada um, não significa que ele vem com uma carga de galardões, de objetos, de coroas ou troféus. Ele não vem assim. Mas isso quer dizer que ele conhece as nossas obras e trará consigo o resultado já avaliado do nosso trabalho. Porque lá em Apocalipse 2:2 ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. Então nós já estamos sendo julgados por Cristo. Para nós será no futuro, mas para Deus nada está oculto. Tudo o que nós fazemos já está registrado nos anais da história de Deus. A maioria dos teólogos aceitam que galardão será isso: poder, posição de governo, níveis de participação na glória e majestade de Deus. Então nós precisamos saber o que fazemos hoje para recebermos o galardão
na eterna glória. Quais os critérios, irmãos, do julgamento das obras? Se nós fôssemos Deus, talvez pensaríamos totalmente diferente. Mas títulos não farão diferença. Deus não vai premiar ou galardoar por eu ser um pastor, ou se eu chegasse à presidência de uma convenção nacional ou mundial, se eu escrevesse muitos livros, ou se eu tivesse uma fama muito grande. Isso não é motivo para termos galardão. Em Mateus 25 e 23, nós vamos ver que é bondade e fidelidade que será julgado, está sendo julgado. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. É a fidelidade, é a bondade, é o serviço, não aquele serviço que nós fazemos para o homem ver, mas para Deus ver. Aquilo que não há intenção de conquistarmos algo aqui, mas algo ali. Estas obras nós precisamos fazer. Infelizmente, meus irmãos, muitos têm buscado títulos, têm buscado a fama gospel, mas o próprio Jesus recusou toda a fama. Ele mesmo, na terra, viveu em fidelidade, e Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Lá nós não seremos coroados por qualquer coisa que somos, mas por aquilo que fazemos, as nossas obras. Precisamos lembrar que Mateus 23:8 diz assim: mas vocês não serão chamados de mestre, rabi. Uma outra versão diz: não queiram ser mestres, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Quanto mais nós queremos fama aqui, a responsabilidade aumenta para nós aqui, mas isso não fará diferença quando chegarmos diante de Cristo, porque são obras. Então, a base, os critérios são as obras e não os títulos. Vamos lá para aquele texto que o irmão João já leu, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 ao 15. Esse texto fala das obras, e estas obras são classificadas em 6 objetos ou 6 materiais: o ouro, a prata e as pedras preciosas. Estas representam as boas obras feitas no Espírito, que acompanharão os santos na eternidade. Agora, a madeira, o feno e a palha representam as obras humanas, feitas na carne, e por isso serão queimadas pelo fogo purificador do Espírito Santo. Aqueles olhos como chama de fogo de Cristo, que João viu lá no Apocalipse, elas queimam tudo aquilo que não lhe glorifica, porque são obras da carne. Então as obras fundamentadas em Cristo serão aprovadas, pois são ouro, prata e pedras preciosas, não literais. Nós não vamos entregar a Deus estes materiais, pois são realizadas com temor e humildade para a glória e louvor do nosso Senhor. As obras que não glorificam a Cristo serão reprovadas, queimadas, porque são realizadas por vaidade, por egoísmo, para receber glória dos homens. Tudo aquilo que nós fazemos e nós dizemos para nós mesmos: eu vou fazer para que me vejam,
Eu vou orar e vou dizer, eu orei todos os dias dessa semana, jejuei tantos dias, estudei a Bíblia, li tantos livros para trazer esta mensagem para vocês. Isso é só para orgulho próprio, egoísmo. Mas quando eu faço tudo isso para levar Deus para o centro da mensagem, levar Deus para o coração da igreja, então é para Ele. Eu não preciso ouvir nada, e se eu ouvir algum elogio, não vai cair ao coração. É racional, porque a glória já é do nosso amado Deus. A diferença, irmãos, está no coração, e é isto. Outro critério de galardão será a fidelidade. Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, desistir, ceder à tentação, não suportar a provação, não ser perseverante, tudo isso implica na perda do galardão. Às vezes nós somos salvos, nós somos cristãos, mas às vezes a aprovação está tão grande e eu não suporto até o final. Perco o galardão, não perco a salvação, mas perco o galardão. Talvez cedi à tentação, pequei contra Deus, mas me arrependi. A misericórdia de Deus me dá o perdão do pecado, mas isso também causa a perda do galardão. No texto de 2 Coríntios 5,10 que nós lemos, Paulo se refere ao que? Tiver feito por meio do corpo o bem ou o mal. Aqui nós temos uma situação bem abrangente para entendermos que todas as nossas ações serão avaliadas. Se tivermos realizado o bem, glória a Deus por isso. Se tivermos realizado o mal, não receberemos galardão, porque são obras que se queimam. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Esse mal, irmãos, se relaciona àquelas obras que, apesar de inconvenientes, não interferem até certo ponto na salvação. Porém, se nós continuarmos as más obras, não nos arrependermos das más obras, ela pode sim resultar em perda da salvação também. Mas 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nós precisamos aceitar e entender racionalmente que tem coisas que para muitos nem é pecado, mas não convém. Porque se eu continuar praticá-las, eu poderei perder não só o galardão, como também a salvação. Romanos, ou seja, 1 Tessalonicenses 5,22, abtende-vos de toda aparência do mal. Aparência do mal não é pecado, mas se eu pareço que estou pecando, poderei seguir o caminho e pecar. Romanos 10,14, você, porém, que julga o seu irmão, e você, porque julga o seu irmão, e você, porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. São más obras. Quando nós julgamos com maldade, com desconfiança, quando nós desprezamos o nosso irmão, são más obras, mas um dia estas obras serão manifestas diante de Deus e darei contas delas também. Então, por sermos falhos, irmãos,
muito desse mal se encontrará nas nossas obras. É inevitável isso. Por isso o crente não deve esquecer de santificar-se todos os dias, pois pode acontecer de muitos pensarem que as suas obras são obras de justiça, de ouro, de prata, de pedras preciosas, e talvez chegue lá nos decepcionemos, que as obras poderão ser queimadas, e vamos entender que elas não eram isso, mas eram madeira, era o feno e eram palha. O texto diz mais: o que tiver feito por meio do corpo, inclui também o trabalho secular. Deus não se limita em olhar para nós apenas no ambiente cristão, apenas em casa, apenas entre a família. Ele não ignora as nossas ações lá fora, lá no trabalho, quando não somos submissos aos nossos superiores, aos patrões, mesmo que eles não sejam bons para você. Mas a justiça não está em nós, está em Deus, e cada um terá a sua recompensa. Colossenses capítulo 3, verso 23 em diante, diz assim: tudo o que fizerem, não é só o que está aqui dentro da igreja, não é só o serviço no reino de Deus, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Mesmo que um homem, uma pessoa, um ser humano, seja beneficiado, nós fazemos para Deus, porque somos feitura dele, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O nosso testemunho lá fora, mesmo que nós estejamos em um ambiente que venha de encontro à nossa fé, às nossas convicções, mesmo que seja um ambiente que nos traga desgosto, mas eu permanecerei fiel, porque eu faço não para os homens, mas para Deus. Quais serão as testemunhas contra ou a favor das nossas obras lá no tribunal de Cristo? No tribunal, o que mais pesa contra o réu são estas testemunhas, porque lá não vai haver um promotor, não vai haver um advogado de acusação, nem um advogado de defesa. É simplesmente Cristo. E Ele é justo. Não há necessidade de ninguém mais para julgar as nossas obras. Porém, haverá testemunhas que deporão contra nós, que são as obras que nós fizemos, que são em madeira, em feno e palha. Estas serão contra nós. São palavras, são talvez as pequenas mentiras, até foi falado aqui na escola dominical, né? Quando o irmão Diego, vou usar as palavras dele, alguém diz: já está vindo? Já estou chegando, mas nem saímos de casa ainda. Né? São pequenas coisas, são costumes que achamos que está correto, mas não estão. Aquela piada que nós enviamos via WhatsApp, mas eu recebi de outro, não importa, que o mal acabe em você. Não precisa divulgar. As acusações infundadas que muitas vezes julgamos precipitadamente deporão contra nós. Os pensamentos e os desejos carnais. Aquilo que não é falado. Mas se as pessoas em nossa volta pudessem ler os nossos pensamentos, será que seríamos honrados ou envergonhados? Mas isso estará lá, diante de Cristo.
Aquilo que podia fazer e não fez. Podia ter falado de Jesus, mas não falei. Podia ter convidado para vir à igreja, mas passei de largo. Podia ter defendido um inocente, mas não fiz. Podia ter ensinado os filhos a agir diferente, mas não fiz também. Pecado da omissão. Tiago, capítulo 4, verso 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mas estas coisas estarão lá para serem julgadas as nossas obras. As atitudes más, aquilo que nós praticamos sozinhos, ninguém viu, mas Ele viu e está registrado. Queridos, tudo isso se levantará no tribunal de Cristo para testemunhar contra nós. Hoje, nós temos o direito de escolher as testemunhas que estarão lá. Serão arroladas nesse processo. Então, precisamos ter prudência para escolhê-las, para que elas não deponham contra nós. Mas quais as testemunhas ao nosso favor? Ouro, prata e pedras preciosas. As boas ações, o bom coração, a glorificação de Deus através de todas as nossas ações. Quando nós não recebemos recompensa dos nossos bons atos, ninguém viu, ninguém tirou uma foto para provar que eu fiz, mas eu tenho consciência limpa, que eu fiz o que é correto. Quando nós ofertamos e não somos, ninguém tem gratidão a nós, ninguém nos agradece, mas eu fiz o bem e está registrado diante de Deus. Quando pregamos ou cantamos e desaparecemos, mas Deus aparece em nossas vidas, são boas obras. Eu creio que Deus não vai nos envergonhar diante de ninguém, mesmo que as nossas más obras estejam explícitas diante de Deus. O meu amigo, o meu colega, o meu companheiro não vai saber, porque Deus não vai nos envergonhar diante de ninguém, mas eu e ele sabemos das obras, e isso vai acontecer apenas para provar individualmente que a nossa justiça, como diz Isaías, é como trapo de imundícia. Nós podemos nos julgar os melhores, mas ninguém queira saber o que está lá no profundo da nossa mente e talvez do nosso coração, porque somos pecadores. Então o crivo divino avaliará nossas obras e qualificarão ou desqualificarão, tendo como testemunhas as nossas próprias obras. Amém? Vou concluir aqui, irmãos, vou levar mais alguns minutos, mas não vai ser tão demorado. Para concluir, irmãos, haverá muitas surpresas, muitas coisas encobertas, positivas e negativas. Talvez nós julguemos alguém que não faz nada na igreja, mas a sua vida de fidelidade, compromisso com Deus, o seu testemunho aonde ele está, vai lhe render um galardão maior do que alguém que está aqui hoje pregando para vocês. Queridos, 1 Coríntios 4 e 5 diz assim: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor,
o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aquilo que está oculto, estão oculto lá nas trevas, mas Deus vai trazer a plena luz e manifestará os desígnios do coração. Isso nos preocupa. Não sabemos qual a intenção do coração daquele que nos faz o bem. Às vezes, as pessoas fazem o bem com segundas intenções. Nem se as suas boas obras realmente têm bons princípios. Talvez os princípios não são agradáveis. Não tenho o conhecimento de quantas pessoas oram por mim. Talvez eu as trate até com indiferença, mas diante de Deus não importa a forma como eu trato alguém, mas aquilo que está no seu coração, as obras que ele está fazendo diante de Deus. Mas entendemos que é muito complexo. A mente humana não saberia julgar com justiça e retidão tudo o que nós fazemos. Imagina o que o pensamos e acrescento. Como julgar o bem que é realizado através de um coração mau? Quantas pessoas são agraciadas, são beneficiadas por pessoas que vivem uma religião de ocultismo, que estão fazendo o bem para alguém, mas lá no seu coração talvez não seja o bem que ele queira. Então somente Deus sabe todas as coisas. Ele conhece cada ato, cada obra, tudo aquilo que está em nossos corações, em cada um Ele conhece. Então o que nós precisamos é ter mais comunhão com Ele, buscar mais revelação da Sua palavra, buscar discernimento para fazer conforme a Sua inteira vontade. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Haverá uma recompensa, mas não espere recompensa dos homens, recompensa humana, reconhecimento terreno, seja lá o que o teu ego necessita. Se conscientiza que a recompensa do nosso trabalho é divina e é eterna. Não é apenas uma palavra, não é apenas um abraço, um aperto de mão, um reconhecimento momentâneo, mas é eterno. Mais uma vez, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Eu e você fomos criados para boas obras. Aquilo que passa disso, ou que não alcança isso, são más obras. E estas más obras vão depor contra a nossa vida, o nosso testemunho no tribunal de Cristo. Amém? Nos coloquemos em pé. Convido, se tem alguém que precisa de uma oração, precisa de um milagre, se a palavra de Deus tocou no teu coração e você deseja um concerto com Cristo, para que as tuas obras a partir de hoje sejam boas obras e que você viva para a glorificação de Deus. Se você quiser, passe aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu vou pedir ao pastor Argemiro que ore, abençoe a igreja e também encerre o nosso culto. A paz do Senhor, meus irmãos. A igreja está quietinha. Nós não podemos, né, irmão, falar no momento que estamos comendo. Não dá.
o ouvido está afinado, não é? E eu estava ouvindo e o Espírito de Deus dizendo para mim, te cuida, Gemeiro. Te cuida. Faça tudo decentemente com ordem. Aleluia. Eu creio que o sininho do Espírito bateu em muitos corações. Vão sair daqui dizendo, eu vou ter que mudar. As mentirinhas pequenininhas vai me testemunhar contra mim lá. Aquele jeitinho brasileiro, vamos orar pela fulana. E daí abre a caixa. Não é que queira orar, quer contar o problema da pessoa. É assim. Mas o Espírito de Deus está pulindo a noiva do Cordeiro. A espada do Espírito está penetrando. Penetrou no meu coração. E eu vai falar, já falou contigo? Mude. Você quer receber galardão? Quer receber o prêmio? Então, cuide. Amém. Vamos orar. Pedir que Deus continue abençoando o pastor Leandro, que ele traga essas palavras poderosas para que nós entenda o que é servir a Deus. Tem muitos crentes, irmão, que não ouvem falar do arrebatamento da igreja. Mas nós estamos aqui ouvindo. Que Deus possa abençoar. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo de Deus, através da palavra, que ela é martelo, e ela bateu, ela nos queimou. Eu sinto que o Senhor nesta noite, aleluia, falou com muitos irmãos, como falou comigo. Louvado seja o teu nome. Pela fé, Senhor, eu vejo a noiva chegando diante do tribunal de Cristo, com um novo louvor, um hino novo, que nós não cantamos aqui, vamos cantar lá. Aqueles que não têm o dom de cantar aqui vão cantar esse novo hino. Eu creio que está muito perto desse momento. Prepara cada crente que está aqui nesta noite. Alai amande keila mai. Heila stamagadalai. Enche-nós do teu Espírito Santo. Oh, que nós possamos amar a tua palavra, amar a tua vinda. Deus, eu rogo a tua ajuda, nos dê força para vencermos a batalha de cada dia da nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Digam todos, Deus os abençoe, em nome de Jesus.